Olá, meus amigos. Há um versículo que fala sobre Elias e diz o seguinte. No versículo fala mais ou menos assim. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Você encontrará esse versículo em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos ver um trecho da Bíblia em 1 Reis 17 e 18. O profeta Elias disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Passaram-se 3 anos, então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Elias subiu até o alto monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até a cidade. O profeta é alguém que ora e Deus responde. Elias orou e pediu a Deus que mandasse chuva. Logo depois caiu uma chuva muito forte e todos ficaram sabendo que foi por causa da oração de Elias. É por isso que o profeta de Deus é alguém que ora e Deus responde. Deus tem profetas hoje? Sim, ele tem. Hoje Deus não quer usar apenas um profeta como na época de Elias. Deus quer falar conosco através de profetas, não só de um, como na época de Elias, mas de muitos profetas. Vamos saber um pouco quem foi Elias. Bem, ele predisse o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio. 1 Reis 17, 1 e 18, 44. Ele fugiu da presença de Acabe e foi sustentado por corvos e por uma pobre viúva. Você verá isso em 1 Reis 17, de 1 a 6 e de 8 a 16. Foi através dele que Deus ressuscitou uma criança. 1 Reis 17, versículo 22. Ele também caminhou 40 dias e 40 noites após ser alimentado com pão e água trazidos por um anjo. 1 Reis 19, versículo 8. E ao chegar em Horebe, escondeu-se em uma caverna, onde teve um encontro com Deus. 1 Reis 19, versículo 12. Ele foi levado ao céu em um redemoinho. Você vai encontrar isso em 2 Reis 2, versículo 11. E ele sempre aparece em situações complicadas. Elias aprendeu muitas coisas, como confiar em Deus, depender de Deus, ter intimidade e se fortalecer com Deus. Confiar em Deus, sim. Profetizar no tempo de Elias não era uma tarefa fácil. Era colocar a sua própria vida em risco. E Elias foi chamado para profetizar exatamente contra aqueles que tinham o poder nas mãos, o rei Acabe e sua ímpia esposa Jezabel. Mas Elias não vacilou e profetizou falta de chuva e de orvalho. Elias aprendeu a depender de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, depender de Deus não é uma tarefa fácil. É preciso ter fé. A trajetória de Elias nos ensina isso. Ora bebendo água de um ribeiro e se alimentando de pão e carne trazido pelos corvos, como tem em 1 Reis 17, de 1 a 6, e ora sendo sustentado por uma pobre viúva.
Elias também aprendeu a ter intimidade com Deus? Como? O ministério de Elias não foi marcado apenas por profecias, mas também por muitos milagres, tais como multiplicação de azeite e farinha, ressurreição, fogo no altar, morte dos soldados do rei Acasias e divisão do rio Jordão. Elias aprendeu também a se fortalecer com Deus, em Deus. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, após a morte dos profetas de Baal, perdeu o ânimo e desejou a morte. Parecia o fim da jornada daquele destemido profeta. No entanto, Deus envia um anjo para lhe dar pão e água. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Ao chegar em Horebe, ele esconde-se em uma caverna onde tem um encontro com Deus, que ele fala numa voz mansa e delicada. Suas forças então são renovadas, fazendo com que ele saísse daquela caverna e escutasse os propósitos divinos. Conclusão: o ministério de Elias foi marcado por profecias, milagres, desafios e muitas experiências com Deus. Porém, o acontecimento mais notável na vida do profeta Elias não foi profetizar a falta de chuva, nem desafiar os profetas de Baal, nem ressuscitar o filho da viúva. Sem dúvida, o fato mais notável foi quando lhe apareceram cavalos e carros de fogo, e em um redemoinho ele foi levado aos céus. Já teria esse profeta voltado? Esse santo homem? Convido a todos a acompanharem todo o desfecho dessa história. Em Malaquias 4 nós temos o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora que entendemos quem era o profeta, saberemos de quem estamos falando agora, que é alguém muito semelhante a ele. João Batista, por exemplo, veio à terra e as pessoas pensavam que era a reencarnação de Elias, só que Elias já havia vindo há 900 anos atrás, antes de João Batista nascer. É como se João Batista tivesse recebido esse espírito profético, e hoje em dia nós temos o David Olsor. Desde muito tempo atrás, quando lia Malaquias 4.5, que dizia: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, sempre ficava com a sensação de que aquela passagem ainda tinha algo a mais a dizer, pois falava claramente que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse aquele terrível dia, que seria a grande tribulação, o reinado do anticristo, os 7 anos do ditador global, da nova ordem, e por aí vai. Contudo, desde o início do ano de 2013, tive um enorme privilégio da parte de Deus em descobrir que, de fato, hoje na Terra existe um homem, um queniano, cientista, que tem feito sinais e maravilhas jamais vistas na era moderna por nenhum outro profeta, líder religioso ou que lida com um fenômeno paranormal, sobrenatural ou metafísico. Estou falando do profeta David Olsor. Acredito que foi o primeiro a dizer que este homem demonstra preencher todos os requisitos do profeta, que viria em sinal de semelhança com Elias. Notadamente, porque em Malaquias 4.5 descreve claramente que o referido profeta que viria no futuro, antes da vinda de Jesus, este profeta se manifestaria antes do terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação, que antecede, que é entendido quase unânime entre todos os teólogos que assim concordam se tratar do referido período bíblico denominado Grande Tribulação. Mas ainda em Mateus 17, versículo 11, vemos Jesus também ratificando a vinda deste profeta quando disse: Ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. A situação é estarrecedora, pois se analisarmos as pregações do profeta David Olsor, somada à sua simplicidade e poderosa mensagem de avivamento, anunciando juízos e castigos que têm se cumprido literalmente, e sua mensagem chamando as nações ao arrependimento e santidade. Tudo isso com senso de urgência, visando deixar claro a iminente necessidade da igreja
se preparar para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o Messias, no iminente arrebatamento dos justos. Ele é uma figura notável e incomum. Não pede ofertas para pregar para multidões, visita inúmeros países do mundo e sua mensagem é totalmente centrada na Bíblia, em especial na pessoa de Jesus Cristo, e sua volta para o arrebatamento dos santos. Já são mais de 60 profecias atuais catalogadas e comprovadas de forma inconteste, que Deus escolheu e chamou este homem, pois nos cultos dele, ele faz chover, traz curas indescritíveis, inclusive de lepra, cura de cegos, surdos, mudos e muitos outros sinais anormais que estão todos disponibilizados em vídeos nos canais oficiais de divulgação do YouTube. A mensagem que ele traz é a mesma que Cristo trouxe e os apóstolos: arrependimento, santificação, perdão, pregação para a vida eterna através da graça liderada e sangue derramado na cruz do Calvário. Ele tem andado por diversas nações pregando à igreja do Senhor que se arrependa e se prepare para o arrebatamento, caso contrário muitos irão ficar, ou seja, serão deixados para trás. A pregação, além de ser bíblica, falar de Jesus, da cruz e do sangue, é acompanhada por sinais e maravilhas. Mais de uma vez o profeta chamou chuva dos céus e a chuva veio. Além disto, diversas pessoas são curadas de enfermidades, fora os juízos de Deus pronunciados pela boca deste homem, como diversos terremotos, Haiti, Chile, tsunami na Ásia. Ele continua indo aos diversos países alertando sobre os pecados da igreja e das nações, chamando a igreja a arrepender-se e as nações ao arrependimento, clamando contra o amor ao dinheiro, pregação da prosperidade, pecados sexuais dentro da igreja, falsos profetas, falsos apóstolos, reinos dos homens e muitos pecados semelhantes a estes, e deixando o recado de Deus sobre certas catástrofes que irão acontecer. As profecias entregues por ele têm se cumprido diligentemente e apontam claramente que estamos no período transicional para o que os cristãos chamam de a grande tribulação. Ele é um cientista, médico graduado que deixou tudo para ser pregador, segundo ele mesmo, contra sua vontade pessoal. Hoje é chamado e conhecido como Profeta Auer em várias nações do mundo e é convidado a pregar e dar entrevistas, pelo mundo todo. Impressionantemente não conhecido no Brasil e não cobrando nada e nem pedindo ofertas de ninguém, nem em seu site e nem em suas conferências, entrevistas e palestras. Dr. David Auer é um profeta do Quênia, país africano, que largou a carreira de cientista médico para dedicar-se e pregar o evangelho de acordo com o chamado de Deus. Ele tem pregado arrependimento e santidade para o povo de Deus. Tem sido o utensílio de Deus para falar especialmente à igreja do Senhor e prepará-la para a vinda do Cordeiro e as bordas do Cordeiro de Deus. Em suas conferências aconteceram os maiores milagres da era moderna. Por isso é chamado de o novo profeta Elias, em alusão e referência aos poderes e dom proféticos do profeta Elias da Bíblia Sagrada, e muito especialmente porque em 3 ocasiões distintas, uma em especial onde com antecedência informou que invocaria chuva e que choveria, e que de fato quando ele orou, invocando a abertura dos céus, pedindo que chovesse, os céus se abriram na hora de suas orações e determinações, e as chuvas realmente caíram, causando perplexidade, espantos e êxtase em multidões de milhões de pessoas que estavam nesses cultos, ao ar livre nas ocasiões das invocações. Esse profeta, Dr. David Auer, por onde ele passa, apregoando, acontecem os maiores sinais e milagres já vistos nesse nosso tempo. Cegos enxergam, surdos ouvem, mudos falam, paralíticos e paraplégicos são curados. Até pessoas com HIV mostram exames e comprovam cura. Entre outras tantas enfermidades como cânceres,
cânceres e outras mais. Muitas em estado avançado, terminal e incurável pela medicina tradicional. O Dr. David Edward Auer, como era chamado, ele foi um cientista que queria descobrir a cura do câncer, mas Deus apareceu a ele e o chamou para ser o seu quarto profeta, com a missão de preparar as igrejas da terra para o arrebatamento. Dizem que ele é o Elias de Malaquias 4, versículo 5. Esses são os dias de Elias. Foi durante esse tempo que o Senhor Deus chamou o Dr. Auer para servir ao Rei Jesus. O Senhor chamou o Dr. Auer de seu trabalho para falar aos 4 cantos da terra para se afastar do pecado e preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele deu várias grandes profecias que têm vindo a acontecer e que mudaram o curso de eventos neste planeta Terra, como um asteroide que estava chegando perto da Terra, que Dr. Auer profetizou em 9 de fevereiro de 2009. E foi ao ar ao vivo na rádio Jesus é o Senhor no Quênia. Essa poderosa profecia foi prontamente cumprida 21 dias mais tarde, em 2 de março de 2009. Foi surpreendente ver asteroide 2009 DD45 coberto por todas as redes de notícias internacionais. Segunda-feira, 2 de março de 2009, tendo passado dentro de 38 mil milhas da Terra e que era muito próximo da Terra. A profecia especificamente mencionada que o asteroide iria ser claramente visível na Austrália, pelo mesmo nome, é chocante. A descoberta do asteroide foi feita na Austrália. Outras profecias que se cumpriram incluem em 2004 o tsunami na Ásia com 300 mil mortos, terremotos no Paquistão, Afeganistão, Rússia e Irã, América do Norte, os furacões Katrina, Rita e Vilma, inundações na Europa Oriental, Mombasa, Austrália, entre outros. Ele chocou as nações quando ele profetizou os 2 terremotos no Afeganistão, sábado 21 de outubro de 2005, em uma pequena cidade oriental no Quênia, e estes terremotos aconteceram em 24 horas no dia 23 de outubro de 2005. Ele também profetizou o asteroide que chegou perto da Terra em 29 de setembro de 2004 com precisão afiada para a data, e também o eclipse da Lua e do Sol que teve lugar em outubro de 2005, entre outros. Até 2014 já são 67 profecias cumpridas, gravadas antes e depois, que podem ser comprovadas no YouTube, fazendo dele o maior profeta do Novo Testamento. O Senhor Deus chamou o Dr. Auer quando ele estava no auge de sua carreira em uma visitação poderosa do Espírito Santo. No dia 3 de julho de 2003, o Senhor Deus lhe apareceu em uma nuvem de glória e escreveu para ele Isaías, capítulo 43, versículo 11 e 1, nesta ordem específica. E ele tocou fisicamente a boca do Dr. Auer. Em outubro de 2003, o Senhor apareceu ao Dr. Auer novamente, desta vez com as profecias com os profetas Moisés e Elias, em um lado da arca da nova aliança do Senhor Deus do céu, enquanto Daniel estava do outro lado da arca da nova aliança do Senhor Deus. Isto foi seguido pela outra visitação poderosa no mesmo mês, em 3h26 da manhã, quando o Senhor Deus apresentou-lhe a vara de Moisés. Além disso, em 2 de abril de 2004, entre 2 e 4 da tarde, o Senhor lhe apareceu e apresentou João Batista ao seu lado direito, e o Santo Espírito falou com o Dr. Auer por voz, instruindo-o para ir avisar aos 4 cantos da terra para se arrepender em Cristo Jesus e preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus. Esta foi a declaração de comissionamento do Senhor Deus ao Dr. David Auer, uma declaração que fez sua vida girar e colocou-o no caminho para pregar arrependimento. Desde 2013 ele viaja a todas as nações do mundo sem cobrar nada, pois ele afirma que Deus provê tudo para aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho.
da cruz e do sangue de Jesus. Ele esteve no Brasil em março de 2014 e deixou uma terrível profecia de juízo, caso os pastores não fizessem um dia de arrependimento público. E também se ofereceu para vir novamente ajudar os pastores nessa reconciliação com Deus. Das profecias ainda não cumpridas, temos a profecia de um iminente e violento terremoto no Brasil, a guerra nuclear Israel-Irã, o terremoto mundial com mega tsunami e o arrebatamento da igreja, dando início aos 7 anos de tribulação na terra. Todas essas profecias acontecerão uma após a outra. Então é urgente que o Brasil conserte o altar das igrejas que estão em pecado e comece a pregar o arrependimento e santidade para a vinda do Messias. Agora uma coisa pessoal, gente. Para finalizar, só tenho que dizer uma coisa. Gente, o assunto é sério. Deixa eu perguntar, quantos pastores você conhece que fazem uma pregação sem cobrar nada? Não cobra dízimo nem oferta dos fiéis. E condena o evangelho da prosperidade, porque isso é muito do que temos no comércio religioso de hoje em dia. E outra coisa, qual é o profeta que já acertou mais de 67 profecias, com precisão e riqueza de detalhes, todas cumpridas e sem jamais ter realizado uma só falsa profecia? Profetizou a epidemia do Zika vírus bem antes dele devastar o Brasil inteiro. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Obrigado por assistirem o vídeo. Inscrevam-se no canal e até a próxima.